Olá, eu me chamo Daniel e essa videoaula aqui é para mostrar na prática como configurar a VLAN. Vamos entender um pouquinho para que serve, quando devemos usar a VLAN e mostrar aí num emulador aí. A gente vai usar o IVE com equipamento da Cisco aí, o iOS. E vamos entender um pouquinho aí do porquê separar equipamentos por VLAN e como configurar, tá? Bem, a ideia não é ficar mostrando cabeçalho de pacote, nada disso. Basicamente, quando a gente fala em switch, a gente sempre tem a possibilidade de fazer configurações aí e segmentar eles por VLAN, tá? Ah, Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Nessa simulação aqui, nós temos uma rede aí com uma máscara barra 24, tá? Com IP 10.100.100 da rede iniciando aí do 0 indo até o 255, podendo usar do IP 1 até o 254. O 0 é network e o 255 é broadcast, tá certo? E aí nós temos aí um switch com 10 portinhas aí, um equipamento com IP final 1 e o outro com final 130 conectados no mesmo equipamento, e a gente vai conseguir conectividade. A gente vai fazer teste aí, vai ver que um vai pingar o outro, tá? Num segundo momento, nós vamos criar as vilãs 100 e a vilã 200, e aí nós vamos separar o equipamento de cabo azul na vilã 100, equipamento de cabo vermelho na vilã 200, e a gente vai ver que eles vão parar de se pingar. Basicamente, a ideia é fazer uma configuração parecida com essa. Obviamente, eu não vou configurar todas as portas, sendo que a gente vai ter só dois equipamentos conectados. Então, eu vou configurar a porta 00 e a porta 01, a 00 na vilã 100 e a 01 na vilã 200. Quando isso acontecer, a gente vai parar de pingar aí os equipamentos, tá certo? Então, indo aí para a prática, deixa eu terminar aqui a apresentação. Vamos abrir aqui o emulador. Então, nós temos aqui já configurei os dispositivos com as redes. Se nós olharmos aqui, por algum motivo, eu não consigo abrir o telnet. Eu tenho que ver a porta e fazer manualmente. Então a porta é a 32770. Deixa eu 32770, e aí eu vou acessar o switch aqui, tá certo? Então, se nós dermos um show aqui, a gente vai ver que ele está com o... Não é switch, é o PC ainda, né? A gente vai ver um IP, então eu vou criar aqui um switch, tá? Com o Cisco IOL, switch L2. Eu vou criar um bloco de 4 portas, então eu vou ter 4 portinhas só. Deixa eu mudar a imagem para não ficar parecendo um roteador. Switch. Então, nós temos aqui o switch. Deixa eu mudar o nome dele para não ficar feio. Vou conectar esse equipamento aqui. Tenho que desligar eles para conectar. Vou conectar esse daqui na porta 00 e vou conectar esse daqui na porta 01. Bem, feito isso, seleciono todos e ligo eles. Ligando eles, a gente já sabe que esse cara aqui, deixa eu ver se a porta se mantém. Sim, ela se mantém.
Telnet. Show. Ele perdeu o IP. Deixa eu ajustar aqui. IP 10.100.1/24. Acho que é 7 PC name, acho que é isso. Não lembro. Peraí. É, isso aí. 7 PC name, PC01. Show. Temos o IP. Deixa eu abrir esse daqui. Esse daqui tá na 771. Esse daqui vai ficar com o IP 130. Temos aqui então o 130 e o IP1. Se daqui do 130 eu tentar pingar o 1, eu já tenho conectividade. E o contrário é verdadeiro. Então já temos conectividade. Agora vamos separar esses caras em VLAN e vocês vão ver que mesmo ambos estando 769, ambos estando na mesma rede, a gente não vai mais conseguir pingar. Então agora eu estou acessando o switch aqui, tá? Deixa eu deixar tudo aberto. Entrando em modo de configuração. Então, só para explicar aqui um pouquinho, quando nós estamos dentro de um equipamento, um switch Cisco, e ele está aqui com o nome do equipamento, que a gente já vai mudar com sinal de maior, a gente está em modo de visualização. Quando a gente entra no Enable, a gente passa a conseguir enxergar mais configurações, mais possibilidades, tá? E quando nós entramos no modo de configuração, que é o Configure Terminal, a gente entra efetivamente no modo de configuração. Então, a gente sai aqui do sinal de maior, vai para um modo mais privilegiado, digitando Enable, e aí a gente sai do sinal de maior e vai para o jogo da velha. Conforme nós vamos entrando hierarquicamente nas, entre aspas, pastinhas dele, no entre parênteses a gente vai vendo essa hierarquia. Então, por exemplo, se eu vier aqui e entrar na interface 0/0, vocês vão notar que aqui no config, ele vai ficar config-if. Então, eu estou dentro de uma interface. Dei um exit, saio if, dei mais um exit, eu saio do modo de configuração. Bem, a ideia é configurar e criar vilãs, né? Então a gente vai criar a vilã 200 e a vilã 100. Deixa eu trocar o hostname dele, que eu não lembro como que faz. É simples. Mudou então de switch para SW01. Agora eu vou criar a VLAN 100. Notem que o config já virou config VLAN. Vou criar a VLAN 200 e se eu sair agora e der um show VLAN, nós temos agora a VLAN 1, que é a VLAN que vem por padrão. Nós temos a VLAN 100 e a VLAN 200. Um ponto importante aqui, na VLAN 1 nós temos as interfaces. Notem que está a Ethernet 0/0, 0/1,
0/2 e 0/3. Agora a gente precisa colocar essas interfaces aí dentro das vilãs. E aí, nesse momento, eu vou falar de dois modos de trabalho de VLAN: o modo acesso e o modo trunk. Ou, para algumas outras marcas, a gente tem modo untagged, modo tagged, depende do fabricante, tá? Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? Configurar aí as portas em modo acesso. O dispositivo final a gente normalmente configura como modo acesso, para que eles não precisem informar em qual VLAN que eles estão, tá? E mais para frente aí a gente vai também explicar um pouquinho do modo tagged ou o modo trunk das portas. Então eu vou entrar aqui na porta 0/0, que é onde o dispositivo PC01 está conectado. Para eu setar o modo da porta, se é acesso ou trunk, vocês vão ver que tem mais opções, mas a gente vai se ater a essas duas, que é a primeira, que é a access, e a última, que é a trunk. Eu acredito que em 99% dos casos são essas duas opções que a gente vai trabalhar. Como é um dispositivo final, a gente vai trabalhar em modo acesso. Falei para a porta como ela deve trabalhar, eu adiciono a VLAN que eu quero. Então, VLAN 100 para o equipamento PC01 e notem que quando eu der um exit, o config-if vai virar só config. E aí eu vou entrar na interface Ethernet 0/1 e eu vou colocar uma description, né? É sempre bom a gente saber o que está conectado em cada porta de equipamento. Vou falar que a porta ela é acesso e vou adicionar a VLAN 200 nela. Quando eu sair dessas configurações e eu der um show VLAN, a gente vai ver que agora nós temos a VLAN 1 com as portas 2 e 3 que nós não mexemos e a VLAN 100 com a porta 0 e a 200 com a porta 1. Neste momento, o que nós fizemos? Nós separamos a porta 1, criamos um switch virtual da porta 0, na verdade, para o switch virtual VLAN 100 e nós criamos a porta 1 para o switch virtual na VLAN 200. A porta 2 e 3 seguem no switch virtual VLAN 1. Então, com isso, a gente passa, quando vier aqui para os dispositivos, apesar deles estarem ainda na mesma rede, notem que eu não toquei nesses equipamentos, eles seguem na mesma rede, mas se a gente der um ping, eles deixam de se pingar, porque a gente separou esses equipamentos virtualmente. Então eu posso adicionar outros equipamentos aqui e fazer com que isso fique separado. Quando que a gente usa isso? Por exemplo, eu tenho dentro de uma empresa diversos equipamentos que eu não quero que tenham acesso aos meus servidores, que passem por alguém que vai controlar esses acessos, normalmente um firewall. Então a gente separa isso e eventualmente uma máquina que está com vírus, que está com ransomware, ela não vai espalhar isso daí para os equipamentos que eu entendo como importante de forma horizontal. Sempre vai ser necessário passar por um equipamento que vai controlar esses acessos com IPS, IDS, e aí mais para frente a gente vai falar de tudo isso, tá certo? Então, a ideia era mostrar isso. Muito obrigado, pessoal.